Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir alguns exercícios selecionados da lista sobre amostragem. Selecionei aqueles que eu julguei mais interessantes, que representam bem a matéria que a gente está estudando. Nós vamos começar resolvendo juntos aqui o exercício 5. Nós vamos bem tranquilo, bem devagar, para todos irem acompanhando. Nós estamos no modo remoto, né? Então vou dar tempo para todo mundo ir acompanhando. Qualquer dúvida, vocês podem parar e perguntar. Então vamos lá. O primeiro exercício 5 diz o seguinte: dado uma população de 60 empresas, estabeleça uma forma de obter uma amostra aleatória simples de 6 empresas. Então esse é um caso de amostragem aleatória simples. Nós vamos sortear 6 empresas para compor a amostra de uma população de 60 empresas. Os passos: listar as 60 empresas, as 60 indústrias, né? Nós vamos codificar essas indústrias do 01 ao 60. São 60 elementos da população. Depois nós vamos usar a tabela de números aleatórios para sortear 6 empresas. 6 de 60. Ok? Então a gente vai ter a lista das empresas, o código das empresas e vamos para a tabela de números aleatórios. Neste exercício, não disse qual coluna, qual local da tabela nós vamos começar o trabalho. Eu escolhi aleatoriamente qualquer uma das colunas para selecionar 6 empresas para compor a amostra. Vou selecionar a coluna 7 e vou fazer isso de cima para baixo. E vou usar os algarismos da direita para a esquerda, ou seja, os 2 últimos algarismos. Então, começando aqui na coluna 7, lá na primeira célula, primeiros números que aparecem aqui é o 83, o 83. Nós não vamos selecionar, porque a nossa lista vai até 60. Então, o primeiro seria o 30, o 02, 25. Vamos pular o 77, que é maior que 60, o 18, 41, 22. 6 códigos. Sorteamos 6 códigos. Essas 6 empresas vão fazer parte da pesquisa. Então, a resposta deste primeiro exercício é a seguinte: é a indústria com código 30, a indústria com código 2, a indústria com código 25, a com código 18, com código 41, código 22. 6 indústrias sorteadas de uma população de 60 empresas. É assim que se faz uma amostragem aleatória simples, um sorteio. Mas para isso, a gente tem que ter a lista da população atualizada. Neste caso, a gente tem uma lista de 60 empresas. E a gente vai sortear 6 empresas. Ou está claro para todo mundo o que é o método aleatório? É um sorteio. O próximo vai ser o exercício 8, que diz o seguinte: os empregados de um laticínio têm etiquetas de identificação numeradas consecutivamente de 101 a 563. Deve-se escolher um grupo de 10 pessoas selecionadas aleatoriamente. Use a tabela de números aleatórios para escolher os números das etiquetas. Coluna 3, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Neste exercício, foi dada a orientação para usar a tabela. Nós vamos seguir esta orientação. Então, nós vamos selecionar empregados deste laticínio dentre os 463 empregados. Reparem que o primeiro código desta lista de população não começou no 001, começou no 101. Então, nós não temos 563 empregados, nós temos 463 empregados. Vai subtrair do 563 os 101 códigos ali, já que a lista começou no 101. E aí nós vamos usar a tabela de números aleatórios. Este exercício mostra, ele é um exemplo que vai nos mostrar que o código não precisa começar no 001. Uma vez, a gente vai sempre estabelecer
onde começam e onde terminam os códigos. E aí selecionar números entre este intervalo de códigos. Isso é muito importante. Vamos lá para a tabela de números aleatórios. Nós temos que selecionar 10 pessoas, ou seja, 10 códigos lá na tabela de números aleatórios. Sendo que pediu para começar na coluna 3. Nesta tabela de números aleatórios, então, começando ali na coluna 3, nós vamos selecionar códigos entre 101 e 563. Vamos de cima para baixo. Olha, o primeiro código que está dentro do intervalo que nos favorece é o 447. Porque 717 é maior que 563, assim como 954, 838. Estou pegando 3 códigos, três algarismos. Porque o maior código é 563. E aí o 447 vai fazer parte da amostra. 348, 499, 392, eu pulei, o 881 não vai. 568 não. 0,55 não. 392 está no intervalo de códigos. 126, 294, 158, 531, 372, 463. Eu saltei números que estão fora do intervalo dos códigos da lista da população, selecionando 10 códigos que vão compor a amostra. Resumindo, então, a resposta do exercício, os 10 códigos, são 447, 348, 499, 392, 126, 294, 159, 531, 372 e 463. 10 empregados, que aqui eu estou ilustrando aqui com as letras em ordem alfabética, mas é apenas uma ilustração. Você vai selecionar empregados de uma lista verdadeira de pessoas. Então, mais um exemplo de exercício de amostragem aleatória simples. Como a tabela é aleatória, você pode mudar para qualquer outra coluna. Ou você pode ir para a coluna 4 e começar lá de cima novamente. Se você quiser pular uma casa de números para o lado, formar novos números de 3 algarismos, pode também. Se chegar no final da coluna 3 e não tiver completado o total que precisa, você pode ir para a coluna 4, e aí viria aqui 511, 791, seria uma possibilidade. Vamos para o próximo exercício. Vamos fazer o 9 agora. Exercício 9 diz assim, suponha uma rua com 900 casas. Obtenha uma amostra formada por 50 casas para uma pesquisa de opinião. Este é um caso de uma amostragem sistemática, uma vez que as casas estão organizadas em uma ordem nesta rua. Uma rua com 900 casas. Claro, as casas não vão mudar de posição. Nós podemos, então, adotar um sistema e selecionar casas em intervalos de casas. E esse sistema é a nossa constante, K. É o tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Vamos lá calcular, então. O tamanho da população é 900, o tamanho da amostra, 50 casas. Então, nós vamos ter uma constante de 18. Ou seja, de 18 em 18 casas, nós vamos selecionar uma para compor a amostra. Correríamos o risco, talvez, de sortear 50 casas e todas estarem no primeiro quarteirão ou nos 2 primeiros quarteirões, talvez. E o restante da rua? Não seria sorteado? Não seria representado, melhor dizendo, né?
Então, de 18 em 18 casas, nós vamos selecionar uma. Vamos ver isso, como que vai ser. São 900 casas. Imagina que cada quarteirão tenha 90 casas, só para efeito de ilustração. Então, eu representei ali no slide um quarteirão de 90 casas. E o processo nos demais quarteirões será o mesmo que você fizer no primeiro quarteirão. Então, nesta imagem, eu tenho 45 casas em cada lado da rua. Nós vamos sortear a primeira casa e, na sequência, selecionar uma casa a cada 18 casas, até completar 50 casas. Neste exemplo, na imagem, nós vamos selecionar 5 casas, porque nós temos apenas ali 90 casas. Mas a sequência, para até chegar nas 50 casas, o processo é o mesmo. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente vai sortear aqui a terceira casa. Como que a gente ia sortear isso? Usando a tabela de números aleatórios. Você ia ter que pegar uma lista ali das 900 casas, numerar de 001 até 900, sortear uma. Supor que a gente sorteou a terceira casa. Então, você vai saltar 18 casas, selecionar a segunda casa. Vai saltar mais 18 casas, vai selecionar a terceira casa. E assim sucessivamente. Vai passar para o outro lado da rua agora, porque vai contar mais 18. Vai contar 6 deste primeiro lado da rua, mais 12 até completar 18, a quarta casa. E assim, vai saltar mais 18, a quinta casa. Faz isso no primeiro bloco ali de casas, faz isso no segundo, no terceiro, nos 10 blocos, até completar 50 casas. Pegando casas de 18 em 18 casas, que é o sistema adotado quando a gente calcula a nossa constante, para este exemplo. Então é muito simples. Os elementos da população estão organizados em ordem? Ok. Método sistemático. Eu garanto que toda a extensão daquela sequência de elementos vai ter a mesma probabilidade de ser escolhido. E eu vou representar todo esse universo de população. Ok? Neste exemplo aí, que é o exemplo de um quarteirão de 90 casas, já pensou se a gente sorteasse as 50 casas neste quarteirão? E o restante da rua? Não seria representado. Vamos lá, então. Vou para o próximo. O 13. O 13 diz o seguinte, ó, uma lista numerada com 7.000 nomes e endereços, numerados consecutivamente, a partir de 1. Qual vai ser o maior código ali? 7.000. Não é? Vai de 1 a 7.000. Descreva rapidamente como usaria uma tabela de números aleatórios para selecionar uma amostra de 10 nomes. Vamos respondendo as letras de A a D, que vai ser justamente a descrição de como que a gente vai usar a tabela de números aleatórios. Então vamos lá. Ó. Quantos algarismos devem ser lidos para cada nome? Quantos que vocês acham? Na hora que a gente for lá na tabela de números aleatórios, nós vamos ler códigos de quantos algarismos? Tem que ser com 4 algarismos, porque o nosso maior código tem 4 algarismos. Quantos algarismos devem ser lidos para cada nome? 4. Para garantir que o 0001 seja escolhido e até o 7.000 seja escolhido, entre esses dois. Como começaria o seu trabalho na tabela? Cada um pode escolher do jeito que quiser. Aqui não falou. Eu começaria na 9ª coluna, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Outros poderiam começar na primeira coluna, na segunda, enfim. Cada um vai poder começar em qualquer localização da tabela. Eu dei como sugestão ali a 9ª coluna, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Utilize a tabela de números aleatórios e selecione sua amostra. Nós temos que selecionar 10 nomes.
Vamos lá para a tabela de números aleatórios. Nona coluna, nós vamos usar a nona coluna, selecionar códigos entre 001 e 7000. Aí aqui é tranquilo agora, é só ter organização e atenção para não saltar nenhum número, que pode acontecer a gente errar e saltar algum número, mas você tem que fazer com cuidado, com calma, com atenção, para selecionar os 10 nomes, ou os 10 nomes que estão associados aos códigos. Vamos fazer isso lá, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, entraria ali, ó, o 1355, o 0845, 845, 6014, 1338, 6868, 4064, 4011, 2734, 2375, 6495. Já deu ali todos os 10 números. Os 10 números. Entre 001 e 7000. Quando a lista é muito grande, que tem códigos maiores, é mais fácil de achar, porque quase não vai repetir e é difícil superar um código muito alto. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu achar 10 na sequência. Vou representá-los aqui na resposta da C. Todos eles aí. Os 10 códigos selecionados. A cada código está atribuído um nome e um endereço nessa lista de população. Entendido? É a mesma coisa daqueles primeiros exercícios. Entenda qual que é a sua população, atribua um código que abranja toda a população, selecione algarismos para buscar na tabela de números aleatórios, respeitando o tamanho do maior código, faz a busca na tabela. Agora, olha a letra D. Qual seria o efeito sobre o seu trabalho se os nomes só fossem associados a números ímpares? O que mudaria no trabalho de seleção da amostra? O que vai importar na hora de buscar na tabela de números aleatórios é que o último algarismo tem que ser ímpar. Quando aparecer códigos com 4, vai continuar com 4 algarismos. A população continua com 7.000 pessoas, vão continuar sendo 7.000 códigos. Mas agora, cada um dos nomes está associado a um código ímpar, e o ímpar é o último algarismo. Então, eu vou ter que buscar na tabela de números aleatórios 10 códigos ímpares. O que diz que o número é ímpar é o último algarismo. Então, nós vamos selecionar qual vai ser o efeito sobre o trabalho. Aqui nós vamos selecionar só nomes que estão associados a códigos ímpares. Vamos para o próximo exercício, então, pessoal. Fizemos o 13. Agora o 14. 14 é um exercício de amostragem estrutural. Segundo o IBGE, a distribuição dos suicídios ocorridos no Brasil, segundo a causa atribuída, foi a seguinte: 263 por alcoolismo, 198 por dificuldade financeira, 700 por doença mental, 198 por outro tipo de doença, 416 por desilusão amorosa, 217 por outras causas. Então, olha, grupos, né, divididos com características semelhantes dentro do grupo. Considerando o tamanho da amostra igual a 200, quantos elementos devem ser selecionados em cada grupo? Vamos lá, então. O que a gente precisa? Saber o tamanho da população. Já sabemos o tamanho da amostra, que é 200. Alguém poderia já correr lá e pegar a tabela de números aleatórios, vou sortear 200 elementos. Poderia? Poderia, mas você ia correr um risco muito grande de pegar os 200 elementos do grupo ali que tem 700. E os demais grupos iam ser representados? Não. Vou fazer a amostragem sistemática, então.
essa lista está organizada em ordens? Não, são pelo menos ali 6 grupos, seriam 6 listas diferentes. Então, a gente não vai estabelecer a gente não vai estabelecer um padrão para selecionar, nós vamos usar um método estratificado, respeitando o tamanho de cada grupo. Qual que é o tamanho da população? 1983. Eu transformei aquele texto numa espécie aqui de tabela, né? Faltou aqui a delimitação das colunas, mas uma tabela com a quantidade de cada grupo. E aí nós temos um total de população de 1983. Nós temos que tirar 200 elementos deste total de população. Para a amostragem estratificada, a gente precisa achar a proporção. 200 elementos de amostra representa qual proporção de 1983 elementos? 0,10. Eu vou dividir o tamanho da amostra, que é 200, pelo tamanho da população, que é 1983. Isso aqui vai dar 0,1009. Por que eu deixei 4 casas depois da vírgula? Porque a tabela aqui, vocês vão ver, são números grandes que com certeza vai dar decimal. Então, quando eu, na resposta aqui da proporção, no cálculo aqui da proporção, deixa 4 casas. Porque se na hora que multiplicar por 100, que ali vai dar 10,09, ainda vai ter 2 casas depois da vírgula ainda, que vai garantir vai facilitar o arredondamento lá depois. Neste exemplo aqui vai ficar muito fácil, porque ali deu 10%, né? Tirar 10% é muito fácil. Mas vamos pegar, então, essa proporção e aplicar em cada um dos grupos. Vai ficar da seguinte maneira. 263 vezes 0,1009 vai dar ali 26,3. Por causa do 0,9 ali vai dar um pouquinho mais que 26,03, aproximadamente 27. E assim vai fazer com dificuldade financeira. 198 é o tamanho da população desse grupo, vezes a proporção, aproximadamente 20. Do grupo de doença mental, 700, 0,1009, aproximadamente 71. Ok? Vai fazer a aplicação dessa proporção em todos os grupos. O que vai ser igual para todos os grupos vai ser a proporção. Qual que é o maior grupo? É o de 700. É o que vai ter mais amostras, 71. O menor grupo, 189. É o que vai ter menos amostras, 19. Na hora que você somar todas as amostras, vai dar 200. Ou tem que dar 200. Vai ali arredondando até dar 200. Se multiplicar 1983 por 0,109, vai dar 200, claro, né? Foi a conta que a gente fez aqui. Então, nós estamos seguindo a nossa lista, vamos fazer o 16 agora. Mostre como seria possível retirar uma amostra de 32 elementos de uma população ordenada formada por 2.432 elementos. Essa palavra ordenada aqui já nos dá uma grande pista de qual vai ser o método. Sistemático. Nós vamos adotar um sistema, já que a população está ordenada. Na ordenação geral, qual dos elementos abaixo, ou seja, qual desses 5 que estão aqui no final, qual deles seria escolhido para pertencer à amostra, sabendo-se que o elemento de ordem 1420 a ela pertence? Destes 5, qual que vai participar da amostra também, uma vez que o 1420 está na amostra? Entenderam o que a gente vai fazer? Nós temos uma população de 2.432 elementos, queremos tirar 32. Nós já sabemos que o 1420 já foi selecionado.
qual dos 5 abaixo também vão ser selecionados. Vamos ver como que a gente vai resolver isso. Ó, é um método sistemático, a população está ordenada. Tamanho da população, 2.432. Tamanho da amostra, 32. Então, a nossa constante vai dar 76. Ou seja, de 76 em 76 elementos, nós vamos selecionar um para compor a amostra. Repetindo a pergunta para a gente relembrar. Na ordenação geral, qual dos elementos abaixo seria escolhido para pertencer à amostra, sabendo que o elemento 1420 a ela pertence? A ela pertence quem? A ela a amostra. O 1420 pertence à amostra. Vamos pensar. É de 76 em 76. Se a gente for somando ou subtraindo 76 do 1420, vai dar número ímpar? O que vocês acham? Vamos fazer vamos já filtrar um pouco esses elementos aí. Um número par somado ao número par vai dar um número ímpar? Sim ou não? Claro que não. Sempre vai dar par. Um número par somado ao número par sempre vai dar par. Então, se do 1420 a gente for somando 76, mais 76, mais 76, mais 76, nunca vai dar um número ímpar. Se a gente do 1420 for subtraindo 76, 70, menos 76, menos 76, nunca vai dar um número ímpar. Então, 725, 2025 não vão fazer parte da amostra. Já podemos excluí-los. Mas por que, Aço? Porque o 1420 está lá na amostra. Se é de 76 em 76, eu tenho que somar ou subtrair 76 a partir da referência, 1420. Então, olha, nós temos que somar e subtrair 76 a partir do 1420. O 290 é o mais longe do 1420. Seria aquele que eu teria que subtrair mais vezes 76. Então, vou deixar ele por último. Vamos fazer na sequência ali do 1648 até, e depois vamos tentar com o 1120. Se não for o 1120, aí nós temos que ir no 290. Vamos começar na sequência para achar esse número. Então, vou pegar 1420 mais 76, 1496. 1496 mais 76, 1572. 1572 mais 76, 1648. Aqui foi fácil, porque foi o primeiro que a gente tentou, deu certo. Então, é o 1648. Então, eu encerro aqui minha apresentação nesta aula de hoje, que a gente corrigiu os exercícios da lista sobre amostragem. Um abração para todos vocês. Bom, fique com Deus.